Quem são, afinal, os 144 mil mencionados em Apocalipse? Será que esse número deve ser levado ali ao pé da letra, representando exatamente 144 mil judeus étnicos? Ou será que descreve todo o povo de Deus, incluindo os crentes de todas as tribos, línguas, povos e nações, como um símbolo da totalidade da igreja? Essa é uma questão que há muito tempo tem sido debatida, tem muita controvérsia a respeito e desperta curiosidade. Mas será que o próprio texto do Apocalipse, lido ali no contexto do Novo Testamento, não nos dá as devidas pistas claras para encontrarmos a resposta? O capítulo 7 de Apocalipse começa logo depois de mostrar ali cenas terríveis, assustadoras, na abertura dos selos, guerras, catástrofes, fomes, perseguições. Então vem ali no finalzinho do capítulo 6, versículo 17, a seguinte pergunta: quem poderá subsistir diante do grande dia da manifestação da ira de Deus? E é nesse clima que João vê os anjos segurando os ventos da destruição até que algo muito importante aconteça. Deus quer selar os seus servos. Antes de qualquer juízo, Deus separa e protege espiritualmente aqueles que pertencem a Ele. João, a partir daí, ele declara que ele ouviu, é muito importante atentar para isso, ouviu o número desses servos, 144 mil, de todas as tribos, dos filhos de Israel. Logo após mencionar essas tribos, há uma virada surpreendente. João não apenas ouviu o número, mas ele também agora vê. E ao levantar os olhos e enxergar, o que ele vê é uma grande multidão que ninguém podia contar, vinda de todas as nações, tribos, povos, línguas. Seriam dois grupos diferentes, os 144 mil, um grupo distinto, completamente separado desta grande multidão, ou de fato seriam duas maneiras de descrever a mesma comunidade? Em Apocalipse capítulo 5, a gente nota algo muito interessante que lança luz sobre o que está se passando aqui no capítulo 7. Pode abrir a sua Bíblia lá. Você vai notar o seguinte, no capítulo 5. João ouve falar do leão da tribo de Judá. E quando ele olha, o que ele vê não é um leão, é um cordeiro, como tendo sido morto. É o mesmo Cristo, sob duas perspectivas, duas imagens distintas, mas que compõem o mesmo personagem. E agora, em Apocalipse capítulo 7, parece ocorrer a mesma dinâmica. Primeiro João ouve sobre os 144 mil. Depois ele vê a multidão incontável, reforçando que se trata de uma só realidade, mas com dois aspectos complementares. Alguns insistem que os 144 mil são literalmente 144 mil judeus separados da igreja ou surgidos após um suposto arrebatamento. Mas será mesmo que o livro de Apocalipse, que de fato a gente precisa reconhecer, é repleto de simbolismos, de figuras de linguagem? Tem dragões, bestas, os números representativos, visões místicas. Estaria nos apresentando ali o livro de Apocalipse, nesse trecho, uma contagem numérica, rigorosa, exata, num texto cujo próprio estilo literário é o oposto do literalismo. O número 144 mil, se a gente notar bem, ele é composto por 12 vezes 12, 144, vezes 1000, e aí 144 mil.
12 representa o povo de Deus, as 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo. E 1000 costuma ser sinal de grandeza, de plenitude. Nas Escrituras, somando tudo, temos o retrato de uma comunidade completa, unindo judeus e gentios. Vale a pena notar também que as tribos listadas em Apocalipse capítulo 7 aparecem de maneira diferente das listas que nós encontramos ali no Antigo Testamento. Ela não corresponde a nenhuma delas. As tribos, por exemplo, de Dan e de Efraim, não estão ali mencionadas. Então, 2 tribos já estão de fora. Estranho, não é? Se João quisesse falar de um censo literal, por que faria algo tão distinto de tudo que se conhece sobre as tribos? Muito provavelmente é o Israel ideal que importa aqui, não um inventário étnico. Quando passamos para o capítulo 14, encontramos esses mesmos 144.000, agora ao lado do Cordeiro, no Monte Sião, cantando um cântico que eles podem entoar, só eles, mais ninguém. Trazem na fronte o nome do Pai e do Cordeiro, eles são de Cristo. Em nítido contraste ao sinal da besta do Apocalipse capítulo 13, pois todos os habitantes da terra ou têm o selo de Deus ou o selo do sistema rebelde. Nessa cena, os 144.000 são descritos como fiéis, sem mancha, e eles seguem o Cordeiro. Eles são cristãos, estão seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. De novo, a impressão é que João está falando do povo redimido, puro, um povo que está em Cristo, que pertence ao Senhor, já em posição de vitória. Mas de onde vêm essas interpretações que separam 144.000 da igreja? 144.000 judeus, uma coisa, igreja, outra coisa completamente diferente. De onde vem essa ideia, essa interpretação? Em geral, ela vem do dispensacionalismo, que é uma corrente teológica que lê o Apocalipse como um manual de eventos futuros, entendendo que, após o arrebatamento da igreja, Deus voltaria a tratar apenas com Israel por mais 7 anos, a chamada Grande Tribulação. Para eles, os 144.000 são judeus literais, que se convertem nesse período e pregam o evangelho mundo afora, resultando numa grande multidão de gentios salvos. Parece coerente à primeira vista, mas será que isso está de fato ali no capítulo 7 de Apocalipse? Olhando o Novo Testamento como um todo, percebemos que os judeus e gentios crentes estão unidos. Efésios, capítulo 2, diz que Cristo derrubou o muro que separava os judeus dos gentios, fazendo deles um só povo, sem distinção, no acesso a Deus. Em Romanos 11, Paulo fala de uma única oliveira, cujos ramos, os galhos naturais, os judeus, foram cortados e enxertados em seu lugar foram os gentios. Eles fazem parte da mesma árvore. E a esperança que Paulo dá ali para os judeus, uma esperança futura, é de que eles venham a se arrepender e a aceitar e abraçar o Cristo, Messias, e venham a ser reenxertados de volta na mesma oliveira. E em Gálatas capítulo 3 nós lemos que em Cristo não há judeu nem grego, e que se nós pertencemos a Cristo, somos descendência de Abraão, herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo de toda a promessa que Deus fez a Abraão. Nós que não éramos povo, agora nos tornamos parte desse único povo de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, a igreja ela recebe títulos que eram dados única e tão somente a Israel, ali no Antigo Testamento. Ou seja, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso que está lá dito ao povo de Israel em Êxodo 19, agora é dito para a igreja. Pedro faz isto, ele se volta para a igreja e declara todas aquelas coisas como sendo agora a realidade da igreja, se cumprindo. A igreja como o povo de Deus, como o sacerdócio real, a nação santa,
esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso tem um selo, porque é propriedade de Deus. Ou seja, a Bíblia continuamente ensina que após a vinda de Jesus, há um só rebanho sob o pastoreio de um único e soberano pastor. Não há um propósito separado para a nação étnica de Israel e outro para a igreja. Assim, um único povo, o povo de Deus, o Israel de Deus, formado por todo aquele que crê. Se nós enxergarmos o Apocalipse capítulo 7 dessa forma, tudo fica harmonioso. Os 144.000 simbolizam o povo de Deus ainda na terra, a igreja militante, selada e pronta para enfrentar as tribulações, guardada por Deus, cuidada e preservada pelo Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. A grande multidão que João vê ali na sequência é o mesmo povo, agora contemplado sob o ângulo da universalidade da igreja e da consumação final. Se nós olharmos só para o número 144.000, podemos pensar, será que vai faltar lugar para mim? Bom, os testemunhos de Jeová concluíram lá atrás, os russelitas, que só 144.000 seriam salvos e iriam para o céu. A grande heresia. Mas Apocalipse capítulo 7 esclarece que, na realidade, esses selados estão presentes numa multidão que ninguém pode contar, vistos de uma nova perspectiva. Outro ponto essencial é o selo de Deus na testa dos 144.000. O que significa ser selado? Na cultura bíblica, selar indica posse, garantia e proteção. Hoje a Bíblia diz que somos selados com o Espírito Santo de Deus. É só ler Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. O que significa que Deus reconhece quem lhe pertence e garante nossa redenção final. Esse selo não nos isenta de dores ou até mesmo do martírio, mas impede que soframos a ira derradeira de Deus. Pertencer a Ele nos torna, de fato, invencíveis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Invencíveis em relação à condenação eterna e todas as artimanhas e ataques de Satanás. Estamos guardados para a vida eterna. Quando João vê que os 144.000 têm o nome do Pai e do Cordeiro na fronte, entende-se que essas pessoas pertencem totalmente a Deus, enquanto quem segue a besta recebe uma marca em oposição à vontade divina, sinal de que pertencem à besta. Tudo isso nos traz aplicações pastorais e espirituais muito profundas. Primeiro, traz segurança aos crentes. Se estamos em Cristo, somos selados e ninguém pode arrancar-nos das mãos do Senhor. Em segundo lugar, nos chama a santidade, porque ser selado por Deus significa que trazemos o nome dele em nós, na nossa fronte, a nossa identidade. Aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Temos, então, de refletir o caráter do Senhor no nosso dia a dia, fugindo, então, da contaminação espiritual, da idolatria e das mentiras do mundo. Em terceiro lugar, reforça a unidade da igreja. Se Deus vê seu povo como um só exército de 144.000, um só corpo, como podemos fomentar divisões e rivalidades? Precisamos, ao contrário, praticar a comunhão, o amor fraternal, pois somos muitos, mas formamos um só corpo em Cristo. Há um só Deus e Pai de todos, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só corpo. E, em quarto lugar, essa interpretação nos enche de esperança escatológica. Apocalipse não é um livro para assustar, e sim para consolar e encorajar.
a igreja. Foi escrito para a igreja, com o intuito de fortalecer, animar, preparar, capacitar, encorajar. Ele mostra que, embora a tribulação seja real e dolorosa, difícil, o final é uma vitória garantida para aqueles que pertencem ao Cordeiro. A imagem dos 144.000 do Monte Sião celestial, cantando um cântico de vitória e celebrando esse triunfo definitivo da igreja, do Cordeiro de Deus, é encorajador. A gente já vê a igreja já triunfando, a igreja vencendo. Então, se nos perguntamos mais uma vez, quem são 144.000? A resposta mais coerente com o conjunto das Escrituras e com o próprio estilo simbólico de Apocalipse são todos os fiéis ao Senhor, todo o povo de Deus selado para a salvação. Essa simbologia não elimina a possibilidade de judeus crerem em Cristo, claro que não. Qualquer judeu que confesse a Jesus Cristo faz parte desse mesmo povo. Mas Apocalipse não cria dois povos. Ele mostra de modo impressionante a única e grande multidão que inclui pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, e que no final estará diante do trono de Deus, cantando um hino de vitória com toda alegria. Isso é tremendamente animador, pois garante que Deus não vai se esquecer de nenhum dos seus servos. O número não fala de limitação, mas de totalidade. Cada um que pertence ao Senhor está ali contado, selado e será preservado até o dia final. E se às vezes passamos por tempestades e injustiças, aqui o livro de Apocalipse nos assegura que há um propósito maior. Deus conhece os que são seus e os conduz mesmo em meio à tormenta. Deus tem um caminho no meio do temporal e Ele nos conduz. Ele conduz a história da humanidade até a sua vitória final, quando todas as lágrimas serão de fato, por fim, enxugadas e serão todos os servos do Senhor consolados e experimentarão a plena alegria para nunca mais ter fim. Portanto, não deixe que a imagem dos 144.000 gere em você insegurança como se só um grupo restrito e ainda mais étnico fosse salvo, ou como se um dia Deus fosse retomar os planos separados para alguns escolhidos e abandonasse o restante. Ao contrário, veja nisso o símbolo glorioso da igreja completa. Se você está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Já faz parte então dessa grande família. Se carrega o selo do Espírito Santo, já pertence àquele exército espiritual que caminha ali com o Cordeiro e que segue o Cordeiro por onde quer que ele vá, que persevera nesse santo caminho, cheio de fé e de esperança. E naquele dia você também se unirá ao coro que cantará salvação ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Essa é a mensagem de Apocalipse. Conforto, firmeza, esperança para quem persevera, lembrando sempre que o povo do Senhor unido, selado e protegido já tem garantido seu lugar ali na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor por isso. Amém.